Todas as culturas que se tem notícia, elas criaram alguma forma, alguma explicação para a origem do que a gente chama de universo e que os gregos chamavam de cosmos. Todas as culturas, tá? Na nossa tradição judaica tem o Gênesis, né? Que são poucas páginas ali, as primeiras páginas do livro ali que colocaram na Bíblia, né? Que é uma reunião de livros e tal, que é o livro sagrado do cristianismo, né? Então, o que acontece? Todas as culturas bolaram, criaram e possuem formas de explicar a origem. Na tradição grega, por exemplo, na tradição nórdica tem, né, o Odin, né, lá é o grande deus e tal. Já na tradição grega, que é a mais influente, né, da nossa cultura, tem um livro chamado A Teogonia, de um cara chamado Hesíodo, que ele narra o surgimento do cosmos, né, do universo. Então, ele vai narrar os 4 deuses primordiais, ele vai explicar cada um. O primeiro é Caos, que é como se fosse uma escuridão total. Depois vem Gaia, aí vem, que é a Terra, né, vem Eros. Então, ele vai mostrando os principais deuses, né, e dessa guerra é uma narrativa longa, não é uma narrativa... Por exemplo, se tu for ler a Gênesis, né, em 4 páginas da Bíblia tu lê toda a formação do mundo. Já na Teogonia não, é mais lento, né? Vai ter a guerra dos titãs com os deuses e tal. Aí é quando os deuses vai tomar conta do pedaço. Isso na mitologia. Na filosofia também Platão escreve sobre como seria o começo de tudo, de um grande demiurgo que construiu tudo de forma racional. A teoria filosófica do Aristóteles, desculpe, ela é toda baseada na ideia de um cosmo ordenado, que cada coisa está no seu lugar e tudo faz um sentido especial, né? Aliás, essa ideia de cosmo do Aristóteles foi a que domina durante quase todo... Até que chegar em Einstein, Einstein vai fazer a teoria geral da relatividade, tudo meio que baseado mais ou menos em Aristóteles, né? Com cada coisa no seu lugar, parado. Até que quando começam a observar para o céu, começam a olhar para o céu, que sempre foi uma grande curiosidade do ser humano, né? O céu, todas as mitologias também, todas as culturas criaram histórias sobre o que há no céu, como é o céu, o que são as estrelas, o que são o sol. Os astros, é muito comum eles serem divindades, né, nas culturas antigas. Então, a teoria da relatividade está tudo lá, tudo encaixadinho, só que quando começam a olhar para o céu, começam a ver indícios de que as coisas estão em expansão, em alta velocidade. Então, o padre que você falou aí, belga, Lemaitre, né? E o outro russo, naturalizado norte-americano, eles se debruçaram sobre a teoria geral da relatividade de Einstein, que era um gênio, né? Diga-se de passagem. E eles... O padre, né, colocou essa variável de que ia encaixar se o universo estivesse em expansão. Alguns anos depois, o Einstein, né, olhou aquilo ali e admitiu, né? E não só o Einstein, né? Porque uma teoria científica, né? Ela é colocada à prova. Uma teoria, o cara não faz uma teoria do nada, ele não elabora uma teoria. A teoria do Big Bang não saiu do nada, entendeu? São cientistas subindo nas costas de outros cientistas. É sempre um mosaico de muita gente estudando que as pessoas conseguem montar esse quebra-cabeça e depois coloca à disposição da comunidade científica, e a comunidade científica vai avaliar aquilo. Então você vai olhar para o universo, vai olhar para o céu e vai ver indícios de que o mundo está se expandindo o tempo todo. Tá? Então, a teoria moderna sobre o surgimento é essa aqui. A teoria baseada em evidências científicas sobre o surgimento do universo, né? Pelo menos do nosso universo aqui. A ciência trabalha com a ideia de universo observável, né? Para você ter uma ideia, o universo observável é mais de 90 bilhões de anos-luz. Ou seja, para você atravessar de um ponto a outro, demoraria mais de 90 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. É claro que viajando na velocidade da luz, o tempo não passa para você, mas passa para os outros. Então, rapaz, tudo isso é uma descoberta incrível, né, da ciência. É uma descoberta incrível, né, que o tempo é relativo. A gente sempre pensou que o tempo fosse um dado exterior a nós. Cada vez é mais enigmático o tempo. O tempo é uma das coisas mais enigmáticas de tudo, das ciências em geral. Vou passar isso aqui, se eu consigo. Aqui. Então, o calendário cósmico, como vocês já falaram, é uma escala didática. É um instrumento heurístico, né, para compreender melhor
a nossa história é a história do universo no tempo. Porque como o universo calcula-se que tenha surgido há 13,7 ou 13,8 bilhões de anos atrás, cada ano aí nessa escala equivale a um pouco mais de 1 bilhão de anos, né? São 12 anos, é 13,7. Então, cada segundo, 500 anos, toda a nossa história do Brasil que a gente estuda na escola tem só um segundo no calendário cósmico. É quase nada, né? Então, aqui, olha, nessa foto aqui ao lado, que é a foto da Via Láctea, mostra o nosso pontinho. Esse pontinho aqui, ele não é a Terra, esse pontinho é o Sistema Solar. Olha o tamanho do Sistema Solar em relação à nossa galáxia, que é a Via Láctea. Tá? Então, como eu falei sobre a teoria do Big Bang, que vocês explicaram muito bem, ela se apoia na teoria da relatividade de Einstein e diz que tudo teve comprimido, extremamente comprimido, que seria provavelmente menor do que a ponta de um alfinete e acaba se expandindo, né? E até hoje está se expandindo, as galáxias estão se expandindo, né? O universo continua em expansão. No dia 1º de março surge a nossa galáxia, a Via Láctea. E essa imagem que vocês estão vendo aí, essa foto, ela é de todos esses pontinhos aí quase são galáxias. Então, centenas de milhares de galáxias. Então, olha só, imagina, nós estamos em uma galáxia. Provavelmente existam trilhões de galáxias. Tá? Na nossa galáxia, ela gira em torno de uma estrela que é o Sol. Só na nossa galáxia deve ter entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Só na nossa galáxia. Então, tu imagina a quantidade de estrelas que tem nas trilhões de galáxias. Tá? Então, e o número de planetas, os cientistas nem ousam contar, porque o planeta ele não emite luz própria. Então, é quase impossível saber. As estrelas são mais fáceis porque elas emitem luz própria, né? As galáxias são maiores, então é mais fácil. Então, nós somos um ponto muito pequeno no universo, mas muito pequeno mesmo. Você imagina, existem trilhões de planetas. Aliás, eu não saberia nem falar a numeração, porque depois de trilhões é 4 trilhões, 5 trilhões, aí não vai embora. Trilhões de estrelas, trilhões de galáxias. Tá? Então, toda vez que a gente joga um instrumento para lá, para o universo, e olha para lá, a gente está olhando o passado, porque é o tempo que a luz demora para chegar aqui, né? Então tá aqui, olha. 9 de setembro, a origem da nossa galáxia. Aliás, do nosso sistema solar. Tá? Que os planetas giram em torno do Sol. A Terra é o terceiro planeta. Ele fica numa distância perfeita para que haja vida. Tá bom? Já descobriram já muitos planetas que são mais ou menos como a Terra, que seria possível ter vida. Só que nunca encontraram vida. Isso é até um paradoxo, né? Porque pelo tamanho do universo observável, pela quantidade de planetas de estrelas, é muito pouco provável que que a vida só tenha ocorrido aqui na Terra. Muito pouco provável mesmo. Só que nunca se encontrou nada. Estamos, por enquanto, ao que parece, estamos sós. Nunca se encontrou nada. Só que a gente conhece 1% do universo observável. Conhecemos muito pouco mesmo. Agora que a gente vai lá para Marte, daqui a alguns anos, e Marte é bem aqui, se for comparar o tamanho todo do universo, né? É dentro da nossa galáxia. E já falei para vocês que existem trilhões de galáxias. Aí quase tudo que a gente estuda, né, começa em dezembro, né? Começa no último mês do ano, a constituição da atmosfera, formação dos primeiros vermes, a origem dos dinossauros. Então, os dinossauros dominaram a Terra por mais de 100 milhões de anos, olha só. E o que acontece? O Homo sapiens, ele está aqui, você encontra fontes de 100 mil anos até 300 mil anos no máximo, que nós estamos aqui, nosso gênero, que é o gênero Homo. Existiam vários tipos de hominídeos, existiam outros do gênero Homo, só que por um processo de adaptação, seleção natural, mutações também e outras coisas que a gente não sabe, a maior parte, inclusive, né, a gente não sabe,
todas as outras espécies de hominídeos e todas as outras do gênero Homo desapareceram, tá bom? Então, os dinossauros, eles também desaparecem daqui, provavelmente a teoria mais aceita é que teria o asteroide teria caído aqui, teria de forma violenta, né, bateu aqui, só que não foi no impacto que eles morreram, né, todos, né, claro que vários devem ter morrido no impacto, mas a maioria morreu pelas consequências que ficou na atmosfera, né, e já existiam os mamíferos matou 70% da vida, estima-se, né. Tem outras teorias, né, que teria sido um cometa, que teria alguma coisa do espaço bateu aqui e dizimou os dinossauros. Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui, provavelmente, né? Os dinossauros eram gigantes. Ser gigante não é uma grande vantagem na natureza, né? Tem que comer muito. Ser pequeno é até mais vantagem. Então, a origem dos primeiros mamíferos, formação das primeiras aves, extinção dos dinossauros dia 30, né? E no final, né, os macacos se dividem como espécie. Agora é muito interessante vocês perceberem o nosso papel, né, na história do universo. Porque o ser humano, ele sempre cria histórias que ele é feito à imagem e semelhança de Deus, que ele é o ser superior na Terra, que ele é o único que pensa, que ele domina a natureza. O ser humano, ele sempre se vangloria, ele tem um narcisismo incrível, né? Nós nos vangloriamos, a gente até se separa da natureza, a gente domina a natureza. A gente estuda a relação homem e natureza, como se a gente não fosse parte da natureza. E quando a gente vai estudar o calendário cósmico, a gente vê que nós somos só mais uma espécie entre milhões, para começar, né? Existem milhões de seres vivos, nós somos uma. A nossa vantagem está que nós construímos uma linguagem extremamente complexa, uma forma de comunicação muito complexa, que nenhum outro animal chega nem perto, e tudo que a gente constrói, a gente deixa de legado. Então, a cultura, ela acumula. Então, a gente não sabe fazer um celular, a gente não sabe nem como funciona um smartphone, uma TV, a gente não sabe nem fazer fogo, parceiro. Mas as gerações anteriores deixaram tudo mastigado pra gente. Olha, eu tô aqui dentro da minha casa, vou desligar agora o meu fogão. Vou desligar, porque senão vai queimar a minha carne. Isso aqui tudo ficou mastigado já pra gente. A gente não consegue fazer uma bicicleta sozinho. Aliás, o ser humano sozinho não é nada, né? A cooperação é tudo para nós. A cooperação é tudo. Nós só estamos tendo essa aula aqui porque há uma cooperação mundial para que isso aqui aconteça. Então, o ser humano, ele coopera de forma muito complexa com os outros, se comunica de forma muito complexa e passa todo esse legado para as gerações que pega tudo mastigado. Porém, nós estamos aqui há pouquíssimo tempo só. A era dos humanos, ela é muito pequena se comparada à dos dinossauros, por exemplo. Se for comparado à época que não havia vida na Terra, que é a maior parte, tá certo, da história. Então, isso daí é para a gente entender, a Terra é só um pequeno pontozinho no universo. Tem até uma foto. Leiam esse poema, um poema espetacular. O Pálido... Não é um texto poético do Carl Sagan, né? Que é o Pálido Ponto Azul, se eu não estou enganado. Onde ele olha, quando ele foi para a missão, né? A missão, que eu esqueci o nome da missão agora, mas foi para Saturno, ele pede para virar a câmera para a Terra para tirar uma foto, né, na direção da Terra. E quando eles vão ver a foto, a Terra, até para achar a Terra é difícil, é um pontinho lá no nada, praticamente, muito pequeno. Então, se a gente for ver o nosso tamanho no universo, a gente vai começar a ter uma outra percepção de nós mesmos. O ser humano, ele se acha pra caralho, ele se acha, nós somos os racionais, a gente elege o Bolsonaro, a gente briga por futebol, mas a gente se acha a gente se acha muito mais inteligente e superior do que qualquer outra espécie. A gente se acha a imagem de Deus, a gente é tão, cara, tão narcisista, que a gente acha que a gente conversa com Deus de forma telepática, só por pensamento ainda. Então, olha o que a gente pensa sobre nós mesmos, tá? Então, talvez, estudando isso daí, começando do começo, a gente consiga ter uma visão mais humilde de nós mesmos, de cada um de nós, somos feitos todos da mesma matéria. Como disse o próprio Sagan, somos todos poeiras das estrelas. Não só nós somos feitos da mesma matéria, como tudo que está no universo é feito da mesma matéria. Da combinação desses elementos. Tudo no universo, desde nós até uma estrela.
Então, talvez a gente consiga ser mais gentil com os nossos colegas, sabendo que o outro é feito exatamente da mesma matéria que a gente. E que nós não temos nada de muito especial, não só o outro, como os outros animais, como a terra, como tudo, uma planta. Somos todos feitos da mesma combinação de elementos. Tá bom? Então, talvez, se esse conhecimento aí que eu estou passando para vocês agora, que vocês também têm acesso na internet, se isso se proliferar, talvez a gente forme seres humanos melhores, talvez. Pelo menos mais tolerante e mais gentil com o próximo e menos egoísta, menos narcisista, menos se achando como nós nos achamos, né? Que a gente se acha o carvalho, né? O ser humano se acha o carvalho. Tá? Então, meus queridos alunos, parabéns aí pela apresentação de vocês. Eu já lancei aqui o pontinho de vocês. E nós nos encontramos na próxima semana. A gente vai conversando aí no grupo. Vamos falar sobre a evolução do ser humano. Tá bom? Não só do ser humano, desde os primatas lá até chegar ao Homo sapiens. É isso que eu vou querer do próximo grupo, tá bom? Um abraço a todos.